Pronto. Então, como a gente vai ter 37 pessoas aqui, mas todas as 130 elas vão poder ver, porque a reunião vai ter gravado. Algumas pessoas elas não tiveram agenda e não conseguiram participar, mas essa reunião, esse momento aí vai ser bem legal, vai ser compartilhado com todo mundo. Então vamos começando para não ficar muito tarde. Aqui quem está falando é o Lucas, como eu disse, Gregório, podem me chamar de Gregório, sou do time PB Júnior, trabalho na área de presidência. E aí vou ter o privilégio, a oportunidade de estar aí colaborando um pouco com vocês, conversando um pouco sobre liderança, nesse momento tão importante, né? Que eu acho que são dos momentos complicados que as lideranças elas são enfatizadas. Então, vai ser um papo muito legal com empresas de renome, a nível nacional e até internacional, e que estão entregando resultados muito legais aí no meio da crise. E aí a ideia é que a gente aprenda, que a gente contribua, que a gente interaja. O momento ele vai ser bem objetivo, a gente só vai ter duas perguntas para as empresas, né? Vou estar apresentando elas depois, já já. E as perguntas, a ideia é que vocês interajam, que vocês façam perguntas, tragam suas dúvidas, seus questionamentos, suas dificuldades, para a gente conseguir crescer junto. Então, eu como facilitador, vou ser facilitador do momento, eu vou só estar facilitando duas perguntas apenas para elas. E o resto vão ser com vocês, assim. Então, se preparem aí, já vão anotando as coisas, que a gente está aqui para crescer junto. Então, já apresentando, a gente está aqui, né, com a Ambev, com a Stone, com o Grupo Alfa e com a Duratex, empresas aí que são realmente referências para a gente no que elas fazem. E aí, fiquem à vontade, Allen, Rafa, Rani e Emerson, para se apresentar, para a gente ir se conhecendo. Beleza? Posso começar aqui, galera. Primeiro, boa noite. Prazerzaço estar aqui com vocês para compartilhar, dividir um pouco aí da experiência, dividir um pouco das iniciativas e um pouco também da visão que a gente acha que profissionais nesse momento devem ter, né? Eu toco a área comercial da Ambev aqui no estado. Você tem 15 anos na Ambev, deu uma rodada boa aí no Brasil. Trabalhei em vários estados, deu uma rodada de norte a sul e estou 2 anos aqui agora fazendo em julho na Paraíba, né? Triste um pouco porque não vai ter o São João, mas feliz por outro lado que tem muita oportunidade que a gente pode capturar também nessa crise. E esse vídeo que está atrás aqui que eu estou passando é um deles que a gente está utilizando muito bem nesse período de crise que eu queria deixar aí com vocês. Posso ir? À vontade, Rafa. Vamos lá. Boa tarde, boa noite. Não sei aí se vocês já jantaram ou não sei como é que tá o negócio. Galera, sou o Rafa, Rafael Mariano, trabalho na Stone faz 3 anos e meio. Hoje, cara, também uma história aí um pouco parecida com a do Allen, um pouco menor, né? O cara já tá há 15 anos aí na Ambev. Eu tô há 3 anos aí só na Stone, né? 3 anos e meio. E tive o privilégio de ajudar na construção da operação do Nordeste. Então, participei aqui, estava aqui desde o comecinho, cara, ver uma empresa crescendo assim do zero. Acho que muitos de vocês viram, né, na empresa Júnior. Acredito que devem ter alguns fundadores por aí, né? Outras pessoas ajudaram a melhorar de algumas áreas, algumas coisas do tipo. Mas, cara, eu tive o prazer de ver isso acontecer, ver uma empresa pequenininha, uma marca que ninguém conhecia, e hoje, cara, se tornar uma empresa grande, talvez não tão grande aí como outras, mas crescendo bastante aí já e atingindo os nossos objetivos, principalmente em relação à qualidade do que a gente vem apresentando. E hoje tenho o privilégio de estar aqui compartilhando com vocês algumas coisas, estou aqui para aprender também, muito mais do que para ensinar. E quero, cara, ter esse contato aí com vocês. Hoje eu estou ajudando, né? Fui nômade aqui no Nordeste, morei um monte de lugar e agora eu estou morando em Natal, mas, cara, basicamente viajo toda semana para João Pessoa, né? Fora desse cenário aqui, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Mossoró. Então, minha vida boa parte aí é dentro do carro também, conhecendo aí Paraíba e Rio Grande do Norte na área comercial. Posso ir? Emerson falando, estão me ouvindo?
À vontade, Emerson. Pessoal, boa noite. Meu nome é Emerson, eu sou coordenador de produção e manutenção na fábrica da DECA aqui da Paraíba. Nessa fábrica aqui eu estou há 3 meses, tá? Eu vim de Pernambuco, tenho experiência aí total na área industrial, aproximadamente uns 25 anos aí de fábrica. Passei em indústrias como Unilever, 5 anos, Vitarella, 5, Musashi do Brasil, não sei se vocês conhecem ali em Igaraçu, é uma multinacional que faz engrenagem para moto Honda, passei 10 anos, e outras empresas aí, a IMPSA também, a Gestamp, que é do ramo de eólica, então sempre na área de produção, qualidade, manutenção. E estou aqui na Paraíba, apareceu essa oportunidade, fazem 3 meses, não conheço nada ainda, praticamente aí casa, trabalho, trabalho, casa, nesses 3 meses, foi bem no início aí da pandemia. Se eu não conheço, minha esposa e minhas filhas estão dentro de casa, menos ainda. Mas está sendo um momento bastante diferente, vamos dizer assim. Eu estou aprendendo bastante com desafios agora. Dentro da DECA, a gente parece que já faz 1 ano que eu estou lá, de tanta intensidade que as coisas estão aconteceram nesses 3 meses. E estou gostando bastante do desafio. Quero que acabe logo essa pandemia aí para conhecer a Paraíba, conhecer o Nordeste aqui da Paraíba, né? Assim como eu conheço Pernambuco, aí eu sei que é muito bonito. Tá bom? Então é um pouco da minha apresentação aí. Massa. Emerson, prazerzão estar aqui contigo. A DECA está muito bem representada. A gente tinha combinado, né, anteriormente e divulgado que o Neuri ele estaria aqui com a gente, assim como gerente industrial da DECA. Mas, infelizmente, aconteceu um imprevisto, enfim, dentro lá da planta. E aí o Emerson está aqui para representar a Duratex, então está muito bem representado. Legal, eu esqueci realmente de falar, né? O Nery me fez o convite, já fazem um tempão que eu venho me preparando, tipo assim, faz 1 hora atrás que ele avisou. E eu conheci o Lucas também faz 1 hora atrás, tá? Mas isso é um pouco do reflexo do que a gente está vivendo hoje. Então ele foi chamado aí pelo presidente, representando DECA Paraíba e todas as fábricas, para uma reunião com a presidência. Então, hora ou outra, ele tem trazido algumas experiências desse tipo de reunião de 7 horas da noite, de domingo de 5 horas da tarde, acabando 8h30 da noite. Então, está sendo assim, sábado, domingo não existe mais. Então, sei lá, segunda-feira você pode estar de folga, como você pode estar na luta, né? Como geralmente folga é uma palavra um pouco difícil nesse momento, então a gente praticamente não tem hora. Mas isso não quer dizer que está sendo ruim, que está sendo cansativo, pelo contrário. Eu estou usando esse momento agora como mais uma oportunidade, como falou o Rafael agora há pouco, de estar aprendendo junto com vocês e a gente compartilhar a experiência juntos. Vamos embora, fica à vontade, vamos juntos. Obrigado. Oi, agora sou eu. Meu nome é Rani, sou do Grupo Elfa. Acho que 2 coisas antes de me apresentar. Primeiro, eu acho que eu nunca tive um contato com os líderes ou com as empresas júniores de forma que não fosse barulhento, né? Então, aqui online é muito estranho não ver vocês cantando grito de guerra, batendo alguma coisa, né? O outro momento que eu tive lá no NEO com vocês foi tão energético que hoje pareceu um pouco estranho, pareceu, inclusive, extremamente formal para quem conhece esse ambiente. E aí já começou o Lucas, que eu conheço, se apresentando como Gregório. Eu disse, meu Deus, estou no lugar errado. Sério, eu disse, para mim ou é Lucas como identidade, ou é PB Júnior, é Jotas, Movimento Júnior, vamos dar resultado. Gregório foi aquele negócio, mas a gente vai aprendendo, né? Um prazer, mais uma vez, né, estar aqui batendo um papo com você, conhecendo um pouquinho mais, conhecendo de outras empresas que têm, né, trazido, com certeza, inovação, têm trazido aí crescimento onde elas estão atuando e conversar um pouquinho mais. Eu até disse para o Lucas, cara, eu acho que não tem muito fórmula certa, a gente vai conversar e tentar apresentar o que a gente está vivendo enquanto organização, enquanto empresa. Eu já vi algumas representações que é tipo assim, não está todo mundo no mesmo barco, não está todo mundo fora do barco, mas algo que nos une é esse desafio que a gente está vivendo. A pandemia ela é mundial, mas os nossos objetivos de crescer, de desenvolver, de respeitar o outro, de respeitar o ser humano naquilo que ele está vivendo, eu acho que é aquilo que nos une, né?
enquanto a gente tem esse objetivo de crescer e desenvolver. Então, é um prazer enorme estar representando o Grupo Elfa, né, uma empresa de soluções em saúde aí com atuação nacional. Eu vi o Rafael ter o orgulho de dizer que viu crescer, né? Então, cara, quando eu saí, que minha experiência começou na Ambev, quando eu decidi que era um momento de ter outras experiências e entrei no Grupo Elfa, foi essa sensação, você vê a transição da empresa. E eu acho que é algo que nos une muito enquanto empresa júnior, porque independente do ano, sempre são novos desafios, é uma nova gestão, são novos aprendizados, e eu acho que é isso que a gente tem muito em comum, essa energia de a gente estar trocando ideias e também estar comentando daquilo que também dá errado. Eu vi isso muito legal em um treinamento que eu fiz, que é isso, às vezes a gente vem aqui muito falar o que dá certo, né? E as empresas ficam assim, pô, eles não erram não, ninguém é demitido, ninguém, né? Feito o colega aí mesmo começou a dizer, cara, é final de semana, tem gente, cara, eu trabalhar na Deca, né? Me dá aí teu LinkedIn para eu mandar meu currículo, mas assim, é sábado, domingo, até tarde, né? Tem esses desafios, tem hora que você vai brigar com seu coleguinha que você ama tanto. Então, acho que trazer essa transparência para vocês é o que faz esse momento ser enriquecido. E contem conosco aí se a gente puder compartilhar um pouquinho dos nossos desafios, no pouco que a gente aprendeu nessa trajetória de vida. Pois é, o Ian tá dizendo aí, saudade do grito de guerra da galera. Não só sou eu não, viu? Pois é, todo mundo sente saudade dessa energia, mas eu acho que é isso, né? A gente é conhecido por essa energia, por todo esse propósito que a gente batalha, por toda essa bandeira. E a ideia dessa reunião, desse momento, é muito disso, é para a gente crescer junto. E a ideia é essa. Então, vou estar facilitando algumas perguntas, né, como facilitador, mas o momento é de vocês. Né? O momento é de não só das empresas, mas também dos empresários juniores aproveitarem essa oportunidade de estar conversando, de quem está na frente de guerra mesmo, dessas empresas que estão dando certo, que estão entregando muito resultado, né? E é isso, assim. Então, eu acho que a galera já na introdução já contribuiu com alguns pontos muito legais. Então imagina o que a gente vai estar falando e o que a gente vai estar fazendo durante todo o momento. Então, como que vai ser a dinâmica, assim? Eu vou estar facilitando, né? Vou estar fazendo perguntas direcionadoras. E aí, faço uma pergunta, as empresas contribuem. Vou fazer uma segunda pergunta, e aí todas as empresas contribuem. E aí, depois a gente vai abrir para uma interação entre os convidados, né? Nossos parceiros e também os congressistas, né? Os congressistas não, a galera que está aqui, né? Os telespectadores, né? Tem que se adaptar nisso também. Mas é isso. E aí, fiquem à vontade, tá, gente? Para organizar, eu fiz uma sequência aqui aleatória de empresas quando eu fizer a pergunta. E aí a gente vai começar toda vez na sequência. Primeiro, Elfa. Segundo, Ambev. Terceiro, Ultratex. E quarto, Stone. E aí, é muito disso. E aí eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão respondendo e contribuindo com a experiência de vocês. E vamos juntos, assim. E aí, começando, para abrir o talk, eu vou falar um pouco da situação que a gente está vivendo hoje, porque para a gente conseguir trazer soluções e contribuições, a gente precisa reconhecer o que a gente está vivendo e reconhecer a crise e suas implicações, né? E uma dessas implicações não é só em resultado, né? Não é só em comprometimento e realidade de mercado, mas também acessibilidade pessoal, né? Enfim, a insegurança que o isolamento social ele traz. E está sendo um momento muito complicado, né, para a gente como empreendedor nesse momento, e a gente tem que, de fato, conseguir saber como a gente pode responder como EJ, como organização agora, porque a situação mudou, mas o nosso propósito ele não muda. E falando sobre propósito, eu quero falar assim, né, mesmo com todos os problemas, as implicações, né, todas essas objeções que a gente está lidando, nosso propósito como movimento é tornar o Brasil mais empreendedor. E a gente, como PB Júnior, nosso propósito é tornar a Paraíba mais empreendedora. Então, qual é o papel, qual é a responsabilidade, né, de um movimento que batalha por um Brasil mais empreendedor nesse momento de crise? De fato, essa é a resposta, né? E aí a gente, para ser um Brasil mais empreendedor, para tornar a Paraíba mais empreendedora, a gente acredita em 4 pilares, né? Um Brasil mais ético e comprometido com a verdade, um país mais competitivo, um Brasil mais competitivo com empresas, governos e universidades melhores. A gente acredita também na colaboratividade, né, em atores conectados que juntos podem colaborar através de micro-revoluções para mudar o nosso país. E um país mais educador, né, que empodera pessoas a fazer as transformações necessárias. Então, esses são os nossos pilares como Movimento Empresa Júnior.
e a gente tem que se prender nesse propósito para compreender como que a gente pode se adaptar a esse momento. Porque hoje, cada vez mais, o Brasil ele precisa ser mais empreendedor e a gente, com esse propósito, precisa bater no peito e transformar esse propósito em resultados. Mas, falando em resultado e de organizações, né, todo o resultado de uma empresa ou de uma organização é reflexo direto ou indireto, não só de seu propósito, mas de suas lideranças. Então, é esse o intuito desse momento. E aí, tendo consciência disso, né, eu montei algumas perguntas, e aí a ideia, agora é o momento da gente facilitar o toque, né? E aí, queria saber, assim, de vocês, né, começando com o Rani, quais são as principais dificuldades que a gente está lidando como liderança em meio à crise? Então, quais as principais dificuldades que você vê que as lideranças do Grupo Elfa e de outras empresas que você conhece, enfim, estão lidando hoje, assim? Eu acho que dificuldade é algo que ela nos faz parte da nossa rotina, que eu vou mudar um pouquinho de dificuldades para desafios, né? Antes ou depois da pandemia. E eu vou compartilhar com vocês, acho que dois, que aí é a forma, né? Você falou muito na sua introdução sobre quais são as soluções que eu trago. A Elfa é uma empresa que é voltada para a saúde. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas até pensaram assim, não, vocês são uma empresa de saúde, então daqui a pouco cada um vai sair bem, né? Uma empresa que vai entregar excelentes resultados no meio de tudo isso. E como é que ela vai gerenciando. A Elfa, só para vocês terem ideia, ela tem uma atuação nacional e esse é o nosso maior desafio hoje. Como é que eu tenho processos e diretrizes que saem muito daqui da Paraíba, né, que é o nosso corporativo, e ela faz com que alcance as nossas unidades, por exemplo, no Sul. No meio da pandemia, nós fizemos uma integração de uma empresa no Centro-Oeste, com mais de 300 funcionários, que é a Medicom. Então, esses desafios já eram antes da pandemia, mas como é que eu faço com que elas continuem funcionando e eu continue entregando? E aí, acho que 2 pontos que eu posso estar trazendo, né? Você falou, um é a liderança, e aí como é que eu trabalho essa liderança, que foi algo que norteou muito a gente no decorrer desse período. Educação corporativa, treinamentos, e outro é a parte do engagement. Pra vocês terem ideia, a gente é a segunda, por 4 anos consecutivos que nós temos o selo da GPTW, por 2 anos aqui na Paraíba, e a gente aplicou a pesquisa justamente quando a gente começou o processo de home office. Então, eu estava com viagem marcada, né? O Rafa falou aí e o Alan falou um pouquinho das viagens dele junto com o Emerson. Eu estava com uma semana blocada de viagem para ir para as unidades e foi cancelada, porque foi justamente naquele momento da semana do dia 17, por aí, que criou-se dentro do board, né, dentro da diretoria, toda uma parte de acompanhamento para ver casos, diretrizes de como sair para o home office, o que é que precisa, acompanhamento dos casos, quem estava voltando de férias. Então, a nossa liderança ela recebeu muito essa carga para poder dar as diretrizes, acho que foi comum nas empresas, mas depois que as pessoas estavam, que meio que deu aquela primeira estabilizada na primeira onda, a gente começou a mudar a nossa universidade corporativa, que é a Unielfa, que foi segregado por níveis, não por diferenciar, porque era o mesmo tema, mas como a gente estava envolvendo discussões com as nossas lideranças. E em meio a isso, como é que a gente estava engajando. Então, a minha responsabilidade, por exemplo, como área de gente, foi se aproximar muito desses líderes, né, de conversar. Então, toda semana eu tinha, né, genuinamente, né, nem só como checklist, que eu acho que é um ponto. Né? Às vezes a gente acha como só um checklist para estar arriscando, mas entrando em contato, e aí como é que você está, como é que está a sua família, como é que está a estrutura. Eu lembro de conversar com uma das pessoas que é do nosso delivery, porque no meio da estrutura da Elfa a gente atende instituições públicas e privadas. E aí para a pessoa, instituições, né? E aí dentro desse privado, que é o delivery, que são pessoas que recebem a receita médica para tomar algum tipo de hormônio, para fazer tratamento de fertilidade, isso teve uma queda gigantesca. Então, o nosso delivery, enquanto cresceu no Brasil, né, cresceu em alguns segmentos, em outros ele caiu. E aí, falar de dificuldades é como você conversa com esses gestores, entendendo que o resultado dele não está chegando, e como é que você chega para a equipe
para que a rotina não pare, para que no meio de tudo isso, dessas incertezas, começa a bater a porta, né? A gente consiga estar ofertando treinamento. A gente fez aí no período de março, a gente fez uma antecipação, que é o pagamento da nossa premiação anual, né, que é a nossa PLR, foi bem quando as coisas mudaram muito, a gente fez antecipação, e muito voltado para acompanhamento dos gestores e comunicação e universidade corporativa. Então, a gente fez parceria com grandes instituições e pessoas palestrantes, por exemplo, a gente fez parceria que já existe, que é com a Fábio Work, vários de vocês conhecem, o Miguel, o Léo. Então, a gente trouxe eles para falar sobre inovação, para falar sobre esse mindset que precisava e era o melhor momento para a gente estar mudando agora. Então, para eu não consumir também muito tempo aqui da galera, acho que dentro da liderança que a gente conseguiu estar atuando de uma forma muito próxima é engajando e educando mesmo. Pô, que show. Vai, Ellen. Com vontade. Bacana, Rani. Turma, assim, eu vou falar não somente do ponto de vista da Ambev, assim, mas também de coisas que eu acredito, que eu acho que a gente tem que repensar nesses momentos, né? Então, assim, eu acho que um momento desse é um momento que a gente olha para o lado e a gente procura quem são os verdadeiros líderes, né? E líderes aqui entendam como não cargo hierárquico, porque muitas vezes a liderança que você procura nos momentos difíceis são pessoas referências que te pode gerar alguma solução ou enxerga algum caminho que pode ser percorrido, né? E não somente o cargo hierárquico da pessoa. Porque às vezes também as soluções ou essa liderança vem de pessoas que estão no nível hierárquico menor. Então, assim, é nesse momento que os verdadeiros líderes, eles aparecem para dar qual o norte, qual o caminho, quais são as decisões que têm que ser tomadas nesse momento. Então, como a Rani falou, vamos trocar essa palavra de crise por mudança de cenário. Então, assim, como é que a gente faz agora para se reinventar nessa mudança de cenário? Que é um cenário novo, que até então a gente não operava. Então, como é que a gente faz para se reinventar nessa mudança de cenário e qual que é o papel da liderança nesse negócio? Então, um pouco do norte disso daí. Então, a primeira coisa que vem à cabeça e a primeira coisa que a gente procura fazer nesses momentos o líder precisa entender quais são os impactos das mudanças, né? Então, assim, diante de todo esse novo cenário, de todas essas mudanças, quais são os impactos que estão tendo dentro do seu negócio? O que mais está pegando lá? O que mais você precisa atuar de imediato? Quais são as suas decisões mais importantes que você tem que tomar? Então, assim, isso é a primeira coisa que vem à tona. Quais são os impactos? E outra coisa também que a gente procura fazer muito diante desse novo cenário, existe uma outra empresa que está passando ou já passou por esse momento? Existe uma outra lugar que já passou disso daí? Talvez a gente na Ambev tenha uma vantagem de ser uma empresa global e de ter participado em algum momento de outro cenário para entender quais são os principais impactos, né? Então, a gente realmente foi buscar na China, onde a gente tem a operação, quais são os principais impactos que tiveram. E a gente olhou muita pesquisa, foi entender muito do mercado. Então, a gente sabia que no primeiro momento, alguns produtos iam ter uma demanda muito maior, como material de higiene, como material de limpeza, que as 2 primeiras semanas a gente tinha mapeado quais são os principais impactos que iam ter. E a partir da segunda semana a gente também sabia que ia começar uma retomada de alguns produtos que a primeiro momento não era tão importante, mas no segundo momento ia aparecer, como bebida, né? Assim, que é o nosso modelo de negócio. Então a gente se preparou muito em função disso daí, você entendendo quais são os impactos, e o que a gente faz de aprendizado de outros modelos, né? E a gente também vê isso não somente agora na pandemia, como a gente vê em outros cenários acontecer, né? Então a gente busca bem isso daí. E aí, turma, a gente pode realmente mudar o nosso modelo, né? Então, por exemplo, a gente tinha um modus operandi que olhava determinados KPIs, que olhava determinadas metas, e novo cenário, será que vale a pena olhar isso ainda? Será que vale a pena eu cobrar as mesmas coisas que eu cobrava no cenário anterior? Então, a gente começou também
reformular o nosso modelo, que é um pouco o que a Rani fez, né? Então, assim, seja do modelo de criar condições para o time trabalhar de home office, né? Assim, seja através dos KPIs que a gente olhava. Então, tinha coisa que eu cobrava do meu time, que agora, nesse período, eu não cobro mais. Tem coisas mais importantes para olhar. Então, também a gente tem que estar, né, se reinventando também desse ponto de vista, assim, de começar a abrir a cabeça e olhar coisas que a gente não olhava até então. Então, assim, isso são coisas também bastante importantes que a gente tem que fazer. Para vocês terem ideia, aqui na Paraíba a gente vinha num momento bom, né, assim, de crescimento. A gente vinha no ano passado, a gente fechou 23% do nosso volume maior que o anterior. Nesse ano também a gente vinha crescendo bem de volume. A gente vinha no estado crescendo em 12% contra o ano anterior. Mas para vocês terem uma ideia, agora em maio, a gente cresceu 46% no estado contra o ano anterior. E em João Pessoa, a gente cresceu 56%. Então, assim, diante desse cenário da crise, que boa parte do nosso negócio está sendo impactado, como a orla inteira está fechada, e a gente tem assim, boa parte dos nossos produtos que estão ali, os shopping centers, os principais bares e restaurantes grandes também estão fechados. Boa parte está fazendo delivery, mas a bebida caiu bastante, né? Mas a gente está compensando isso em outros canais, que, como eu falei com vocês, a gente analisou, buscou, através de entender esses impactos, para ver onde a gente ia investir nesse negócio. Então, a gente está crescendo bastante nisso daí. Então, assim, tem muita coisa também que depois a gente posso dividindo com vocês, mas tem coisas que a gente não inventou muito agora. Né? Assim, a gente não mudou muito o nosso modelo de negócio. A gente também vinha preparado para fazer bastante coisa. Mas, de fato, a gente chegou e antecipou muita coisa que a gente tinha preparado. Pra vocês terem ideia, assim, a maioria não sei se a maioria das pessoas moram aqui em João Pessoa, em Campina Grande ou no restante do estado aí. Mas a gente tinha planejado entrar com o Zé Delivery. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma plataforma de tipo o iFood, que entrega cerveja gelada em 30 minutos na casa do consumidor. Então, a gente estava no nosso planejamento entrar aqui em João Pessoa em setembro. Diante dessa crise, o que a gente fez? A gente acelerou e entrou esse mês. Então, a gente colocou o Zé Delivery tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. Então, a gente está numa fase de divulgar, de impulsionar nas plataformas digitais, mas hoje a gente consegue entregar direto na casa do consumidor. Já entendendo o novo modelo de negócio, que o consumo em casa ele cresce muito, a gente conseguir proporcionar esse negócio. E quais são os grandes benefícios disso daí? Além de atingir o nosso consumidor final, a gente também pega todos os nossos parceiros, que essa entrega ela não sai direto do nosso centro de distribuição, sai direto de algum PDV, de algum bar, de algum depósito que a gente tem em parceria, e a gente coloca eles para fazer esse meio de caminho, só linka eles à plataforma. Então, a gente também gera um maior faturamento para esses clientes, para eles também irem bem agora nesse período, né? Então, assim, e a gente vê nessa crise muitas coisas acontecerem, né? A gente está vendo alguns empreendedores, alguns donos de bar e alguns funcionários desesperados, assim, porque não sabe o que faz. E a gente está vendo uma parte também dessas pessoas que estão indo muito bem, assim, que estão com uma performance muito bacana. Assim, tem restaurantes que estão empatando faturamento e tem restaurantes que estão quase quebrados diante assim, desse novo cenário que está acontecendo. Então, assim, isso é muito, assim, muito de como é que a gente enxerga as coisas, né? Como é que a gente vai tocar esse modelo de negócio. Então, assim, a gente pode entrar mais a fundo e discutir mais esses pontos. Mas isso é um pouco da visão, assim, do líder, visão de uma empresa, visão de coisas que a gente pode fazer e busca fazer nesse período. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, pessoal. Emerson da DECA, aqui da Paraíba. Vou reforçar mais uma vez aí o que já foi falado aí, né? Tirar esse nome crise, gente. Isso aí não existe. Se em algum momento, lá no início, isso aí saiu, eu acho que agora é o momento da gente já ter esquecido isso aí há muito tempo.
né? Só para contextualizar todos sobre o cenário da DECA aqui na Paraíba, a fábrica opera com aproximadamente 480 funcionários diretos e indiretos. A fábrica roda em 3 turnos de trabalho, ou seja, 24 horas, de domingo a domingo. A fábrica não para, pelo volume de produção, pela necessidade do negócio, porque existem fornos que não podem ser desligados e religados, então é um processo contínuo, vamos dizer assim. Eu separei aqui 3 principais temas, acho que tem vários aqui, se a gente for relacionar. Meus colegas aí falaram alguns que aconteceu também dentro da DECA, mas que talvez eu não tinha nem pensado, como coisas boas aí também. Tá? Então eu separei 3 aqui, que para nós foi os principais aí que nos ajudaram a chegar aonde nós estamos. Tá? O primeiro que eu separei aqui foi comunicação. Tá? Então, foi criado um comitê Brasil, DECA, Hydra, Duratex, né? Relacionado à comunicação. Então, todos os dias, de segunda a sexta, inclusive no primeiro mês foi de domingo a domingo, às 8 horas da manhã, os comitês de cada fábrica, então um representante, o comitê todo, ele entrava nessa reunião e toda diretriz vinha somente de um único lugar. O que é que eu quero falar com isso? Aqui na minha fábrica eu quero usar máscara branca, mas lá na fábrica de Jundiaí o cara quer usar máscara verde. Não, todo mundo usa máscara branca porque tem um comitê. Esse comitê é formado por pessoas das áreas de segurança, de produção, de saúde, de gerência, para poder direcionar e para poder todo mundo seguir na mesma linha de raciocínio. Então, todos os assuntos relacionados a decisões dentro da fábrica, ao Covid, à comunicação. Então, tudo isso é tratado desse comitê. Então, até hoje está funcionando, tá? Não tem expectativa de quando vai terminar. A gente trata nesse comitê número de casos bem rápido. Estamos com tantos casos, estamos tratando, gente que está se recuperando e vamos direto para as ações. Então, o que as fábricas estão fazendo de boas práticas, o que as fábricas estão fazendo de diferente, e muito nisso que eu falei, de padronização, ou seja, todo mundo trabalhando na mesma linha de raciocínio, né? Um exemplo também dentro desse comitê que saiu é a comunicação, no sentido assim, né? No início, hoje menos, né? Mas no início muita informação de WhatsApp. Então, dentro dos grupos da fábrica, a gente tinha muito assim, né? Agora chegou a informação que suco de limão é bom para o Covid, aí espalhava. Então, a gente proibiu isso de uma forma bem tranquila, informando as pessoas, comunicando, para que não espalhe esse tipo de comunicação, porque pode gerar má informação, pode gerar. Então, a gente tratou isso dentro do Comitê Geral Brasil e dentro da DECA Paraíba, nós também temos um comitê que eu faço parte, o Neuri faz parte, mais umas 3 ou 4 pessoas de recursos humanos, saúde, produção, manutenção, fazem parte para que a gente possa centralizar as informações do Comitê Brasil, tratar como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos agir internamente e divulgar isso aí para a fábrica da melhor forma. E aí, passando para o segundo item que eu selecionei aqui, que é a parte de divulgação. Na verdade, a parte de aproximação. Como eu falei para vocês no início, a fábrica opera em 3 turnos, tá? Então, a gente tem nível de operação nos 3 horários, seja supervisor, monitor, operador de máquina, auxiliar de produção, e a gente precisa que essa comunicação seja nivelada, tá? Então, o trabalho que nós fazemos até hoje, quando precisa passar um comunicado, não é terceirizar a comunicação, quarteirizar, de um jeito que queiram chamar. É sim, nós, gerentes, coordenadores, estamos sim, nos 3 horários, passando a comunicação diretamente para a nossa operação, diretamente para o nosso chão de fábrica. Por que isso, Emerson? Evitar ruídos, evitar informações desnecessárias, tá? E trazer essa informação de uma forma positiva, no sentido de comunicação, de olhar o lado positivo, de tirar qualquer dúvida. A pior coisa dentro de uma indústria, dentro da área de produção, é a comunicação de uma forma através de ruídos, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e principalmente a abertura, né?
a aproximação de estar ali no chão de fábrica, estar olhando, estar acompanhando e estar tirando a dúvida na hora que ela começa. Tá? Então, esse é um ponto que a gente trabalhou. Semanalmente, incluímos rotina de reunião somente com os supervisores, e aí a gente convoca os supervisores mais no sentido de ouvir como é que estão as coisas, como é que está o chão de fábrica, como é que está o clima, tem alguém com medo, tem alguém com receio, tá? A DECA tem um canal de comunicação com atendimento 24 horas de psicólogos atendendo, então a gente sempre, né, se tem alguém com a necessidade, então a gente orienta para isso. Então, assim, eu estou contando tudo isso, gente, para fazer assim, todo o suporte necessário, toda a aproximação, tudo isso foi muito importante para que a gente chegue nos resultados que a gente chegou e no final eu vou comentar aqui, tá? E por último que eu coloquei aqui, resumindo, é não deixar o pessimismo tomar conta. Numa fábrica de 480 funcionários, é óbvio que tem gente que rema para trás. É óbvio que não é só auxiliar, não é nível de operação, é nível de supervisão também, tá? E acho que a comunicação, a união, a tomada de decisão, vamos dizer assim, entre gerentes e coordenadores, e descer isso de uma forma clara, positiva, transparente, isso tem sido muito bom para poder estar motivando as pessoas a entregarem, para poder estar suportando no que precisar. Então, nós não mudamos, eu comentei que a gente está fazendo reunião com os supervisores, reunião com o time, mas uma das coisas que nós fizemos foi não mudar a governança de reuniões da fábrica, ou seja, reuniões que já existiam, de time de melhorias, de resultado de volume, de qualidade, de segurança, a gente manteve, porque se a gente começasse a mudar todas as reuniões, só tivesse reunião de Covid, para tratar temas relacionados às coisas não iam andar como deveriam. Então, foi uma das formas aí que a gente utilizou para poder manter a fábrica rodando. Um desafio grande que foi colocado aqui para a DECA da Paraíba é que foi a única fábrica do Brasil que não parou as suas operações. A gente chegou a reduzir 6%, 5% do volume de produção em março, tá? Mas a gente não parou as nossas operações. Então, vamos dizer assim, nós trouxemos isso para a operação como algo positivo, porque a nossa responsabilidade de entregar o volume, de garantir uma receita boa para a fábrica, para o negócio, estava toda nas nossas mãos. Então, só dependia de nós, né? E é muito legal quando você vê o efeito de tudo isso, o efeito muito positivo. Eu separei aqui algumas frases que eu lembrei que nós ouvimos de algumas pessoas, seja da operação, seja de todos os níveis dentro da fábrica, né? Frases como essa: estou mais seguro dentro da fábrica do que dentro da minha própria casa. Ou seja, com todas essas condições que nós demos de trabalho, abrindo parênteses também, né? Todo mundo sabe que aqui na Paraíba parou a questão de ônibus coletivo. Então, a empresa que não tem um ônibus fretado passou a ter para buscar as pessoas próximas da sua residência. Então, essa é uma frase que a gente ouviu mais de 20 vezes de várias pessoas que vêm até nós para dizer isso, que está se sentindo mais seguro estando dentro da fábrica do que dentro da sua própria casa. No início, diante do cenário que nós desenhamos, porque nós começamos a desenhar alguns cenários, um foi de dar férias coletivas. E aí tinha para a gente parar algumas linhas de produção, tem toda uma preparação que é feita para isso. E nós chegamos a comunicar até as férias coletivas, chegamos a dizer os nomes das pessoas que iam sair de férias coletivas diante de um primeiro cenário que nós tínhamos de queda de volume. Essa informação durou 24 horas, porque no dia seguinte nós descemos na fábrica de novo para dizer que as férias já haviam sido canceladas. Eu me arrepio até de falar, mas a vibração das pessoas de saberem que ela não ia sair de férias coletiva e que ela ia continuar trabalhando, isso aí foi muito bom também, porque assim, ele ia sair de férias coletiva, quem tinha período aquisitivo ou não, sem saber a dúvida, né, com certeza se essa pessoa ia voltar ou não. Então isso aí também foi muito positivo. E por último eu coloquei aqui, só para fechar, uma frase que a gente ouviu também: conheço muita gente que está desempregado
ou incerteza de como é que está o emprego. E as pessoas não sentem isso dentro da DECA. Tá? Agora é para fechar mesmo. Nesses 3 meses que eu estou na DECA, diante desse cenário de Covid, nós conseguimos recorde de qualidade, nunca batido na história da DECA, e recordes que os especialistas aí em cerâmica dizem que são recordes mundiais, nunca visto em nenhuma fábrica, e recorde de volume de produção. Então, nós rompemos as barreiras aí de 200 mil unidades produzidas em um mês. Isso é um número excelente, e quando a gente olha todo esse cenário, é mais excelente ainda. A motivação dentro das pessoas é muito boa. Hoje, sendo bem próximo da realidade, o tom da nossa reunião foi o seguinte: o que é que nós vamos fazer passado o Covid? Olha o tom da nossa reunião hoje, né? Nome crise não passou nem perto, mas passado o Covid, o que é que nós vamos fazer para manter essa motivação em alta? O que é que nós vamos fazer de reconhecimento, de trazer a operação para mais próximo ainda? E quando eu falo reconhecimento, não é só aumento de salário, promoção, não. É trazer para uma reunião, reconhecer que um funcionário resolveu uma pendência de segurança, que entregou um volume de produção, que fez com qualidade. Então, são mini celebrações com a cartinha, com um toque de mão não pode, né? Mas trazer para uma reunião e mostrar que ele faz parte desse resultado. Então, é nessa pegada aí. Sei que falei bastante, mas foi um resumo aí para dizer como é que nós contornamos uma situação que não deixou nem nos abalar. E como eu disse, né? Abalou de uma forma positiva. Show. Rafa. Boa. Simbora. Vamos embora. Eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu sou meio prolixo, mas eu vou tentar. Para quem não sabe, Stone é uma empresa de meio de pagamento, né? Não sei se todo mundo conhece. A gente trabalha no segmento, cara, basicamente tudo que você imagina de meios de pagamento, para alguém receber um dinheiro, a gente está lá, né? E acho que a gente é mais conhecido pelas maquininhas de cartão, sistema TEF, de pagamento, etc. Então, ver uma maquininha verdinha, você já viu a gente, né? E, cara, assim, eu não vou trazer nada técnico aqui, porque os caras deram show, e aí eu já mudei meu discurso, não vou falar, senão fica vergonhoso pro meu lado. Mas, cara, quero trazer aqui para vocês alguns aprendizados que eu tive durante esse período, né? E, cara, principalmente como liderança, né? E o que a gente pode ver como liderança nesse momento? Quais foram as maiores dificuldades que a gente passou? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui, coisa bem rápida, do que eu vi, né? E aí, a primeira palavra que me vem na cabeça, quando eu vou falar de... Só para todo mundo entender o cenário, tá? Qual é o cenário da Stone nesse momento? O cenário da Stone é que, cara, a gente depende de que os empreendedores, eles vendam, né? Então, a gente precisa que o mercado esteja aquecido, seja ele online, seja ele físico. A gente tem segmento de todos os lados, a gente precisa que vendas ocorram para a gente continuar crescendo e ajudando as empresas, né? E aí, o que foi que aconteceu? Basicamente, a gente teve, cara, boa parte do Brasil aí fechando portas, principalmente comércio, principalmente as partes mais centrais aí, a gente sabe do impacto. Então, por exemplo, o centro de João Pessoa, cara, centro de Campina, tiveram um lockdown bem forte, então obrigando vários estabelecimentos a estarem fechados. Realmente o cara não pode abrir, e isso sim impacta de forma gigantesca, né? E uma coisa que a gente sempre olha, pelo menos aqui na Stone, cara, é a questão do propósito, né? E a gente tem isso muito forte, enraizado em tudo que a gente faz, sabe? E, cara, quando a gente vê ali do nosso lado, a gente está ali todos os dias, o nosso maior propósito, cara, é ajudar o empreendedor a se desenvolver, a crescer e ajudar o Brasil a evoluir também nesse cenário. Quando a gente vê o cara falando assim, putz, eu não sei agora se eu demito os meus funcionários ou se eu mantenho minhas portas abertas. Putz, agora eu não sei se eu fecho minha empresa e fico devendo para os meus fornecedores, ou se, cara, eu peço um empréstimo no banco, peço um empréstimo com vocês, ou faço alguma outra coisa para tentar me manter vivo aqui, mas, cara, sabendo que talvez a educação dos meus filhos fique comprometida por isso. Quando a gente começa a escutar, cara, um negócio desse, dói na gente, porque eu, como empregado, eu tô garantido. Eu sei que, cara, final do mês ali, o meu salário cai na conta.
Agora, quando eu estou falando do empreendedor ali que se acontecer alguma coisa, acontecer um novo decreto, alguma coisa, o cara não pode abrir a porta dele, ele não pode faturar, e aí é óbvio que sempre há uma saída, né? Então, eu sou sempre, cara, a favor de ajudar o cara ali, né? De, pô, um delivery, alguma coisa, mas tem alguns segmentos que é um pouco mais difícil. Por exemplo, academia, né? O que você vai dizer pro cara que tem uma academia ou que tem uma academia que o cara não pode abrir, né? Aí você fala, faz uma aula e tal, mas é complicado, entendeu? O cara que tá acostumado a ter um faturamento lá em cima, e aí ele passa por um momento onde realmente ele acaba sendo um pouco mais difícil para ele poder faturar, né? Minha realidade hoje, e falando por Stone, né, a realidade da Stone, é como que a gente consegue ajudar essas pessoas que estão com a maior dificuldade agora a sair desse momento para junto a gente caminhar, cara, para um horizonte promissor no futuro, né? E como liderança, qual que é a minha função como líder de uma equipe dessa? Então, a nossa equipe, né, a nossa equipe de vendas, né, que a gente trabalha no comercial, é uma equipe, cara, na rua. Então, tem algumas pessoas que andam bastante aí nessa vida, é o carteiro, né? E junto do carteiro tem o agente Stone, né? Você vê alguém com uma fardinha dessa aqui, verdinha, o cara anda bastante. Então, a gente está acostumado todo dia a ter a nossa reunião de manhã e, cara, vamos para a rua do lado do empreendedor, né? E para entender o que ele precisa, como que a gente pode ajudar a companhia também a crescer, bater nossas metas. E a gente passou de uma realidade, e a gente gosta desse calor humano, eu não sei quem que é assim, tem gente que gosta mais de escritório e tudo, mas eu sou o cara que gosta muito de estar na rua, conversar, né, com as pessoas, entender, sou uma pessoa muito comercial. E cara, a partir do momento que você pega e pum, para. Agora você não pode estar na rua, direcionamento da sua companhia, né? Então, tipo, cara, tudo que você sempre fez, você sempre foi ensinado a fazer daquela forma, você não pode mais. E agora, o que você vai fazer, né? Cara, aí a gente tomou algumas estratégias, né, pô, como é que eu vou ajudar essa galera? E aí a gente, pô, fez algumas coisas ali, vamos botar todo mundo home office, vamos, cara, botar o celular melhor para a galera poder utilizar ali, para funcionar melhor, como que a gente vai fazer? Aí a gente compra lead, aí a gente fala com outras empresas, cara, consegue lead no iFood ali barato, no Instagram também vamos procurar, e a gente foi se reinventando para fugir dessa realidade. Isso é basicamente o que a gente vem fazendo para continuar com uma produção boa. Agora, vou tentar explicar para vocês o que eu, como líder, e o que é a nossa liderança como Stone, quais foram os nossos principais desafios, né? Cara, acho que o principal desafio quando você se vê num ambiente como esse, né, não necessariamente uma crise, mas uma situação adversa que você está, você tem que entender se o teu time está bem, né? E acho que é muito do que o pessoal já falou aqui, chovendo um pouquinho no molhado, mas é entender, cara, como que está o seu time, né? Como que está você? Então você está bem, né? Você está bem, você está bem para fazer o que você tem que fazer? Sua cabeça está boa, né? Você sabe o que você tem que fazer? Então, eu anotei aqui, cara, algumas coisas, mas qual que é o que a gente pode tirar de bom nisso, né? Num momento como esse. E o que eu vi aqui bastante, né, aqui na nossa operação, principalmente no nosso distrito aqui da Paraíba e Rio Grande do Norte, é que em um momento como esse você consegue ver quem que está realmente engajado, né? E eu acho que é muito parecido com o que a gente vê nas empresas júnior também. Acho que a gente consegue ver, cara, quem são as pessoas aí de cada empresa que estão mais engajadas. Tenho certeza que cada líder que está aí consegue pensar em um nome. Fala assim, não, esse cara aqui, depois que começou, meu amigo, esse período de pandemia, esse cara virou outra pessoa. O cara vestiu a camisa da EJ, correu atrás, enquanto muitas pessoas não estavam se engajando, muitas pessoas não estavam dando o seu melhor. Esse cara aqui, ele vestiu a camisa e deu o seu melhor, né? Então, eu acho que o primeiro ponto positivo que a gente consegue ver numa situação dessa, né, e que a gente pode ajudar, e que foi o que eu tentei fazer aqui como liderança, né, dentro de muitos erros, né, óbvio, a gente tentou, cara, ajudar essas pessoas. Pô, quem são os caras que mais querem? Deixa eu estar ali do lado dele. Será que ele está me vendo como uma pessoa que quer? Porque muitas vezes as pessoas que estão ali do lado, elas só querem ver alguém fazendo, né? Elas, putz, deixa eu ver alguém fazer. Tem até a história, né? Pô, o cara tava ali, precisava ali, precisava empurrar o carro dele, ficava pedindo pro povo ajudar e parar e empurrar o carro dele, ninguém parava. Quando o cara foi para trás do carro dele, começou a empurrar, apareceu um monte de gente ajudando a empurrar, né? Então, é isso. É isso. O que a gente está fazendo como líder, mostrando para nossa equipe de que, cara, a gente está assim num momento adverso, seja ele qual for, né? E a gente tem que primeiro entender a dificuldade, que a dificuldade
talvez de uma pessoa seja, sim, encontrar um lead, uma nova oportunidade para vender. Talvez a dificuldade da outra pessoa seja que, cara, ela tem 3 filhos. E na casa dela tem 3 filhos e acabou. E essa é a dificuldade, que, cara, ela não consegue ter 10 minutos de paz. E aí eu tô usando o exemplo que a gente teve aqui, mas que pode ser aplicado, acho que é a realidade de qualquer um, né? Acho que é a realidade de qualquer um nosso como no trabalho, né? Não necessariamente em casa ou fora, mas qual que está sendo... acho que o ponto principal que eu quero trazer aqui é mais uma reflexão do que uma resposta, né? Queria levar mais uma reflexão de, cara, o quanto que a gente está ajudando o nosso time, né? O quanto que a gente está se engajando, o quanto que a gente está se doando, o máximo que a gente de fato tem para ajudar as pessoas que realmente querem na nossa operação. E aí mais uma pulga talvez, né? Será que a gente realmente quer ou a gente está só com aquela cabeça, putz, tomara que isso acabe logo, acabe logo, acabe logo, acabe logo, esperando passar porque, não, quando passar eu vou fazer isso, isso, isso. Porque, cara, a hora de fazer agora, né? Então, eu vejo muito isso, a forma técnica, e acho que a galera falou 1000 vezes melhor aí, acho que eu estou muito anotando aqui um monte de coisa que o pessoal está falando, mas é muito nesse sentido, sabe? De, pô, o que eu posso fazer agora? Acho que essas estão sendo as pessoas que estão se destacando nesse momento, essas estão sendo as empresas que estão se destacando nesse momento. Parar de esperar que vai vir uma solução, que uma solução vai cair do céu. Cara, a solução está aqui na nossa frente, são as pessoas que estão no nosso lado todos os dias. Elas são a solução do que a gente tem agora e vamos sentar junto com elas, vamos entender qual a dificuldade e vamos para cima, vamos resolver o problema e atingir um bom resultado nesse momento que dá sim, é possível, e é possível, inclusive, pelo que o pessoal falou aí, já resultados melhores do que fora desse cenário que a gente está agora. Tá? Então, só trazer um pouquinho aí da visão que eu tenho disso tudo aí que está acontecendo. Show. Massa. E assim, antes de eu anotei um monte de coisa para a gente passar para o próximo momento, me dói muito falar isso, me dói muito, mas vamos tentar ser um pouco mais sucinto, porque eu sei que todo mundo tem muita coisa para contribuir, né? E tem muita coisa para ajudar a gente e todas as informações vão ser necessárias, óbvio. Mas só para a gente tentar ser um pouco mais objetivo para não ficar um pouco, enfim, ficar meio desmaçante, né? E também a gente já está tarde da noite e todo mundo tem muito a contribuir, mas vamos tentar ser um pouco mais objetivo. E é isso, assim, só quero trazer esse ponto. E aí, o segundo ponto é assim, se eu fosse pegar 2 palavras, 3 palavras, assim, em comum na conversa de todos, são as seguintes. Primeiro, propósito. Eu acho que quando a gente compreende o nosso propósito, fica muito mais fácil, né? Quando a gente compra o nosso propósito, fica muito mais fácil da gente acordar de manhã e fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, vou só falar um pouco do propósito aqui. O propósito do Grupo Elfa é salvar vidas, né? O propósito da Ambev é trazer uma experiência para o consumidor e trazer, né, um dia melhor, um final de semana melhor para aquela pessoa que está consumindo aquela cerveja de qualidade, né? A Stone, ela tem um propósito de estar melhorando a vida dos empreendedores, né? De estar, de fato, junto com ele e estar lá fazendo com que a conta ela venha, mas ela tenha um suporte financeiro e traga consigo um desenvolvimento daquela empresa, né? E aí a Duratex, ela tem um propósito de trazendo uma experiência legal para os colaboradores, trazer produtos de qualidade, fazer com que os seus consumidores e clientes não sejam impactados. Então, a gente vê propósito muito grande. E aí, quando a gente acorda naquele dia, a gente fala, cara, eu vou fazer isso. E aí fica muito mais simples. Segundo ponto é ter visão crítica. Então, olhar para o mercado e ver, cara, são esses pontos, são essas oportunidades e é isso que eu preciso fazer. Por quê? Que vai ser para o terceiro ponto. Eu tenho que compreender o impacto que eu quero trazer para o cliente, né, a proposta de valor da minha empresa, né? E aí me adaptar para entregar essa proposta de valor. Então, a proposta de valor da Ambev, por exemplo, não é vender cerveja num bar, né? Não é, enfim, fazer com que a galera compre cerveja num show. Não. A proposta de valor é trazer um produto de qualidade e trazer uma experiência boa consumindo uma cerveja, né? E aí, essa proposta de valor mudou? Não mudou. Mudou os comos. Então, a gente tem que compreender qual o nosso propósito e qual a proposta de valor que a gente quer vender para os nossos clientes, né? Qual a solução e impacto que a gente quer trazer. E os comos, eles são adaptáveis, né? Mas o impacto que a gente quer trazer para o nosso cliente, para a nossa sociedade e o nosso propósito são fixos. Os comos, eles têm que ser adaptáveis, né? Então, foram esses pontos que eu anotei aqui, que eu acho que é muito legal para a gente, como empresa júnior, contribuir.
Vou estar passando a bola para a Rani agora, no próximo ponto. A Rani, infelizmente, ela vai ter que sair já já, mas infelizmente. Mas aí, Rani, próxima pergunta. É voltado para resultado. Então, a gente precisa entregar resultado como empresa, né? A gente tem uma meta para bater, mas essa meta é só número. Não é só número. Esse número ele tem uma consequência. Então, como que a gente tem que se comportar como liderança nesse momento, sem comprometer de fato os resultados da organização, ser movido em resultados nesse momento. Beleza? Não, fantástico. Primeiro, já me desculpando, né, que eu não vou conseguir ficar até o final, eu tenho um outro compromisso em seguida, eu vou ficar aqui o máximo possível, e aí me perdoe os demais se eu não conseguir ver a fala de todos até o final, e eu me propus aqui com o Lucas, que depois se surgir alguma dúvida, ele reúne, eu vou deixar o LinkedIn, vocês podem mandar lá também. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Cara, resultado é o que nos move, né? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas acham que dentro do propósito não existe um resultado. No final das coisas, da estrutura daquilo que é a essência do seu negócio, da sua vida, está um resultado. Se eu quero ser soluções de saúde a serviço da vida, se eu quero melhorar a vida, né, do meu cliente em relação a uma solução que às vezes nem existe, seja ela de um financiamento ou não, isso está dentro do seu propósito. Então, acho que você tem que unir pessoas que estão ao seu redor, que também querem e pensam focados no propósito. Isso não significa que todo mundo vai pensar da mesma forma para atingir esse propósito. E é uma das coisas que a gente acredita muito, que é a cultura. Essencialmente, eu entendo que uma EJ ela tem uma cultura, né? Você falou em propósito, você falou em ética, você falou em educação, você falou aqui, né, em ser competitivo. Isso faz muito sobre base daquilo que une todos vocês em relação a um propósito de ser uma EJ. Fantástico. Mas cada EJ tem um propósito, né, daquilo que ela existe. E aí uma das coisas que as pessoas não entendem é que não é que a essência do propósito muda, ela pode mudar. E aí cada um dentro do seu propósito vai trabalhar para poder estar atingindo. A Elfa, por exemplo, e dentro das suas diretorias, por exemplo, eu sou de uma área de gestão de pessoas. E às vezes as pessoas vêm falar comigo por que eu entendo tanto de negócio e minha área de gestão de pessoas não é aquela que abraça só a árvore. Brincadeira para quem entende que a área de gestão de pessoas é só isso. Porque eu entendo que aquilo que eu faço ele vai impactar e existe uma consequência no todo do negócio. Então, por mais que eu esteja hoje, exatamente hoje, no dia 9/6, enquanto vocês estavam falando aí, uma gestora estava falando comigo aqui, por causa da avaliação de performance que está acontecendo nesse período, eu também tenho que entender como é que estão as vendas, como é que está a equipe, se está em período ou não de fechamento. Então, os meninos falaram aí, né? Sou da área comercial, mas com uma solução financeira. Eles têm os fechamentos dele, porque vocês acham que esse menino que é louco, que quer só vender e ficar falando, eu também tenho assim, faço treinamento. E eles, não, peraí, daqui a pouco eu faço. Então, eu tenho que ficar aquela brincadeira, que é a história do olho no peixe e no gato. Eu tenho que olhar porque ele tem que vender, porque eu sou uma empresa que tenho que ter resultado. E eu tenho que olhar porque ele precisa se desenvolver, porque esse é o propósito da minha área. E aí, como cada um tem esse propósito, vai fazer com que a gente, enquanto organização, alcance o resultado. Então, nessa fala um pouco aqui do que eu estou falando para vocês em relação ao propósito, o que é que está no coração da empresa? Se as pessoas não concordam com isso, que é normal, e ela pode discordar daqui a 2, 3 anos, cara, deixa ela livre para fazer o que ela quer do projeto da vida dela e ser feliz, e você reunir as pessoas que queiram. E às vezes, eu sou da área de gestão de pessoas, eu estou dizendo isso, vá ser feliz em outro lugar. Né? E às vezes é muito difícil você deixar você ir. Então fica 2, 3, 4 pessoas, mas que queiram trabalhar e que queiram, sabe, assim, estudar. Por que eu falo estudar? Porque cada uma dessas soluções que os meninos falaram aqui, às vezes, claro, eles ou conversaram com outras pessoas, eles viram um webinar, ou eles viram alguém fazendo, vamos tentar. Você acha que quantas lives eu já não assisti da Luísa Trajano? Porque alguém está fazendo alguma coisa certa. Agora eu posso fazer tudo que ela está fazendo para a Elfa? Não, eu vou quebrar a Elfa. Mas o que é que eu pego, o que é que eu adapto dentro do meu propósito, daquilo que eu acredito, e gasto esforço, muito esforço, tentativa e erro, um processo planejado,
que eu tenho certeza que vai dar certo. Não, mais uma vez, não é uma receita de bolo. Vocês, enquanto EJs, vão ter que conversar. Às vezes, vocês vão ter que dizer coisas que, tipo, não concordo com isso. No meio da pandemia, você acha que eu não tive vários fights com o meu gestor para dizer, não concordo, não acho que isso tem que fazer agora. Eu conversei com a minha gestora para dizer, eu não acho que a gente está no melhor momento de fazer a pesquisa. Ela teve que me convencer para dizer, Rani, se a gente não fizer agora, qual é o melhor momento? Eu disse, não sei. Então, vamos junto. Naquele momento, a gente se reuniu para dizer assim, cara, eu estou no meio disso aqui, então vamos fazer junto. Então, eu fui até o final. E eu fui praticamente até o final, e ela sabe disso. Que era tipo assim, a Carol, para quem conhece, ela estava olhando o braço do comitê de crise. A Aline estava lá junto com os diretores, vendo outras ações. Era eu falando, galera, vamos responder a pesquisa. Vai ser importante, isso é importante. E foi no corpo a corpo. Assim como eu sei, como o pessoal falou aqui, ter sentimento de equipe faz muita diferença. Ter as pessoas que querem fazer faz muita diferença. Então, acho que olha para o seu propósito, olha com quem está junto e gaste esforço, estuda, procura, conversa, que em algum momento vai surgir. É uma solução que vocês vão conseguir viabilizar para ter resultado. Show, Rani. Massa. Allen, fica à vontade. Dentro desse ponto, deixa eu só fazer um adendo assim. Primeiro, quando você fala de propósito, eu falei bastante da Ambev como área comercial, né? Como todas as coisas que a gente faz mais na prática aqui na ponta. Mas as iniciativas da Ambev nesse momento estão sendo bastante reconhecidas. E o legal é que a Ambev não está gastando grana para fazer propaganda ou mídia, botando na rede, na TV, do que está fazendo. Assim, seja de todas as iniciativas com álcool em gel, com protetor facial, com construção de hospital, todas as coisas que fez. Isso é legal, porque assim, é de uma forma genuína que você faz as coisas, para você tirar um pouco da prática, que assim, toda empresa ou toda EJ tem um sonho, né? Então, assim, você fala assim, o sonho da Ambev é unir as pessoas por um mundo melhor. Mas, assim, na prática, o que a gente faz para unir as pessoas por um mundo melhor? Assim, eu me questiono e me pergunto essas coisas. Cara, assim, será que o propósito que eu tenho na minha empresa, na prática, está sendo feito? E não só pela empresa, mas será que eu estou contribuindo com isso? Qual o meu papel nesse negócio de tornar o mundo melhor? Então, assim, a gente também tem que parar e assumir a nossa responsabilidade no meio dessas coisas, né? E não ficar só olhando para o lado. Assim, mas, qual o papel da minha empresa? Qual o meu papel? O que isso fala com propósito? O que isso fala com um sonho que eu estou construindo, quero fazer na prática? Assim, que não seja só na teoria, que eu não olhe esse negócio só de forma bonita, num quadro que eu vou colocar lá na entrada da missão e do valor da empresa. Então, assim, essas coisas são provocações que a gente tem que fazer todos os dias e ver se a gente está indo no caminho certo, né? Porque o pior não é a pessoa estar andando num caminho diferente do que é o propósito da empresa. O pior é essa pessoa não ter se tocado que ela está indo numa contramão e que ela não está atingindo o propósito, a ideia, o que ele deveria estar fazendo. Então, assim, acho que é um pouco disso, assim, a gente parar de... Estou dizendo que alguém aqui faz isso, mas de dar desculpas, de se apegar ao cenário atual, de esperar por outras pessoas fazer. É mais o nosso papel de assumir a responsabilidade, de colocar tirar do papel, colocar na prática e executar tudo que a gente acredita, tudo que a gente sonha e tudo que a gente quer fazer há algum tempo, não esperar o amanhã e começar hoje, né? É um pouco disso daí. Show, Allen, massa. Emerson, mete bronca. Oi, voltei. Vou tentar ser mais rápido agora. Bom, eu estou tentando responder em cima da pergunta, né? Como devemos se comportar como liderança para que a gente possa entregar melhor o resultado. Eu acho que um ponto importante que precisa ter sempre muito claro é a liderança como uma referência, é a liderança como um exemplo, a liderança como um ponto de apoio. Nós percebemos muito no início gente chegando com o lado vazio do copo. Então, chegando assim, onde eu moro, o ônibus não vai passar. Ou seja, meio que induzindo a resposta, ok, então você fique aí em casa. Então, assim, como time de liderança, essas reuniões que eu comentei agora há pouco, para que a gente possa
compartilhar as dúvidas, tomar as decisões, ajuda muito para que nós sejamos o espelho. A Rani falou um exemplo bem bacana agora há pouco, né? E a gente vivenciou muito isso, que é dar o exemplo para que a gente consiga aproveitar o máximo das pessoas, né? Então, uma das coisas que aconteceu também dentro do nosso negócio, obviamente, nós tivemos muitos gastos para que possamos manter a fábrica operando, seja o ônibus fretado, seja máscara, seja álcool gel, seja refeitório com separação de cadeiras, tudo isso que vocês já sabem já. E assim, vamos ter esse gasto e aí pronto, terminou. Não, pelo contrário. O gasto relacionado ao Covid, vou dar um chute aqui, foi de R$100.000 esse mês. O que é que nós vamos fazer de diferente? O que é que nós vamos fazer para buscar esse resultado, para que a gente possa cobrir essa diferença? Então, assim, movendo as pessoas pelo desafio. E aí, pegando a palavra dos meus dois colegas aí, movendo as pessoas pelo propósito, para que elas entendam o negócio, entendam a necessidade. É uma forma indireta ou direta de garantir o emprego. Então, é importante que todo mundo seja na mesma página. E aí, aquilo que eu já falei, sem querer ser repetitivo, a comunicação, a tomada de decisão é muito importante. O que a Rani falou foi alguns quebra-pau aí que teve em algumas reuniões. A gente quebra o pau na reunião, com o coordenador, com o gerente. Só que assim, eu sou a favor de uma opinião, o meu colega não é. A decisão que a gente tomar ali, eu posso estar, desculpa a palavra, puto com a decisão, mas eu vou sair com um sorriso no dente e quem me perguntar, eu vou dizer, não, essa é a melhor forma. Não pode ter divergência entre as lideranças. A liderança tem que ter o mesmo propósito. E aí é muito importante essa referência para a fábrica. Nós temos que ser o espelho. Rapidinho, eu comentei até com o Lucas agora há pouco, né, antes da gente entrar. Eu dei uma aula no sábado com a turma de MBA, e aí uma pergunta que me fizeram foi assim, professor, foi uma aula de gestão de processos, cadeia de produção, dimensionar uma indústria, dimensionar um negócio, tinha desde veterinário, médico, empresário, dono de restaurante. Qual a frequência que eu devo revisar a minha cadeia de produção? De quanto em quanto tempo? Né? Esperando eles que eu desse uma resposta de a cada 6 meses, a cada 3 meses. E aí eu só queria deixar essa oportunidade que eu tive na aula, que é assim, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, eu até brinquei, a cada meia hora o cenário muda. Então, sei lá, sai um decreto que vai ter um lockdown que o cara não pode sair de carro. Pronto. Então, o cenário muda. O que é que vai mudar para o meu fornecedor no início da cadeia de produção? O que é que vai mudar para o meu cliente no final da produção? O que é que eu vou precisar mudar internamente para poder garantir a entrega? Então, eu estou citando esse exemplo, esse cenário, porque a gente está diretamente comprometendo, impactando no resultado da empresa como um todo. Tá bom? Era um pouco disso aí. Massa, Emerson. Vai lá, Rafa. Boa. Eu vou aqui na mesma linha, vou bem rápido. Cara, bem sucinto aqui. O que eu acho, né? Respondendo a pergunta, né? Como é que a gente, como liderança, deve se comportar, né? Nesse momento de incerteza, não comprometendo o resultado. Eu acredito que resultado, cara, não tem como... Assim, é o seu acordo com o seu cliente, com a sua empresa, com a sua família, é o resultado que você entrega. Então, isso aí é algo que você não pode, de forma alguma, negociar ele. Né? Então, cara, a gente tem um resultado ali para entregar, então, beleza, esse é o resultado, essa é a meta, vamos correr atrás. Aí, o que a gente vai fazer de diferente é o que vai mudar, né? Mas a meta continua, a meta está ali, a gente não pode renegociar o que já está acordado, né? Então, eu anotei aqui 3 coisas. Então, a primeira delas é ter compromisso. Então, cara, a gente não tem como o nosso time pegar o desafio se a gente não tiver comprado com o desafio. Então, se você hoje tem um desafio, uma meta que você não acredita, sinto muito, mas sua operação não vai pegar esse desafio. Sinto muito. Porque você precisa ser a primeira pessoa que está comprada com a tua meta, com o teu desafio, para você saber como chegar lá e orientar o seu time. Então, para mim, esse é o primeiro ponto como liderança, o que você tem que ter
esclarecido na sua cabeça para conseguir chegar no resultado. Segundo, vamos lá, agora a gente está no momento em que todo mundo tem um desafio maior do que a gente imaginava que podia, o que é normal. Está, cara, sempre ali, se você tem um desafio que você sabe como pegar, não é um desafio. Então você tem que ter um desafio que sempre te tira da zona de conforto e que te desafia a você pensar num método novo para conseguir chegar lá onde você quer chegar. Se a meta não for desafiadora, não é uma meta. A barra está baixa. Então, o que a gente tem que fazer como líder nesse momento? Esticar as pessoas. Esse é o momento de desenvolver as pessoas para elas chegarem a um patamar onde elas não chegavam antes. Então, esse é o momento da pessoa aprender a ter uma comunicação melhor. Esse é o momento da pessoa ter uma relação melhor com seus pares. Esse é o momento da pessoa dar um feedback mais estruturado. Então, esse é o momento onde a gente vai crescer. A gente precisa crescer, porque senão a gente não vai chegar no nosso objetivo. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, acho que é mais desafiando aí, é o negócio de você criar um marco, criar uma memória. O que a gente vai fazer daqui a 6 meses, daqui a um ano, quando a gente se lembrar desse momento que a gente está passando agora? A gente vai se lembrar, putz, foi difícil, hein? Putz, foi foda, meu, que momento complicado. Ou a gente vai se pensar, caraca, meu amigo, eu atropelei aquele negócio com um trator, com essa galera que tá aqui do meu lado, e a gente passou por cima desse desafio, e, cara, a gente vai bater foto, a gente vai se lembrar, e vai ter tudo, e você, cara, quando você lembrar do Covid em 2020, você for falar pros seus filhos, você vai falar, meu amigo, a gente passou a maior loucura que esse mundo já viu, e através desses desafios a gente conseguiu chegar em um patamar onde a gente nunca imaginou, e você vai ter história para sempre para contar. Então, para mim, são essas 3 coisas que a gente tem que ter na cabeça como líder, porque senão não tem chance da gente ultrapassar um grande desafio e chegar num resultado onde a gente nunca chegou antes. Sensacional, né? Eu acho que, tipo, é isso. Acho que quando a gente fala, a pergunta era, né? Como que a gente precisa ser liderança que entrega resultado agora? E aí a gente pensa, a gente vai falar de quê? De resultado. Mas não, né? A gente fala de propósito, de união de time, de como que a gente está se sentindo, como que a gente está olhando para o mercado e vendo como que a gente está inovando. Então, nesse momento, em momentos de crise, que a gente tem que se unir para a gente crescer junto. Então, cara, quantos e se, né? Eu acho que é uma pergunta que eu faço muito, assim, como quando a gente está em reunião da PB Júnior. E se uma empresa, ela fechar as portas hoje, porque ela não recebeu uma solução de você, empresa júnior, de você, Egia, de você, Alicerce, de você, Prospect, de você, Degrau, de você, Project. Existe a possibilidade de uma empresa estar fechando agora porque ela não contratou vocês, né? E aí, a culpa é de quem dela não ter contratado? Dela ou sua? Né? Qual a nossa responsabilidade de readaptar modelo de venda, de readaptar a estratégia de venda nesse momento agora? Modelo de negócio. Né? Então, a gente falou outro ponto. A gente falou também de acompanhamento. Então, qual diretor individualmente chegou para um analista e falou, cara, vamos esquecer de EJ, vamos esquecer de trabalho, de resultado. Cara, como que você está se sentindo? Como que está a sua família? Você está se sentindo bem? Né? Quantas vezes? É muito raro, né? Não estou falando de RG, não, vamos tocar um momento de vulnerabilidade aqui, gente. Vamos falar quais são os... Não, cara, chega no WhatsApp mesmo e fala, cara, você está precisando... Como que você está? Tá tudo bem? Né? E aí é muito disso. É agora que a gente precisa estar junto, né? Tá com esse vínculo pessoal. E aí é isso. Propósito sem resultado é mera fantasia. Então, se a gente tem um propósito bonitinho, nossa missão bonitinha lá, e a gente não coloca resultado que reafirma esse propósito, o propósito não existe. Então, qual a responsabilidade? Vou repetir, né? A pergunta que a gente fez no início. Qual a responsabilidade de um movimento que tem o propósito de um Brasil mais empreendedor, de uma Paraíba mais empreendedora nesse momento? É, de fato, transformar esse propósito em resultado. E os comos, eles são adaptáveis. Seja criar um novo modelo de negócio, criar um novo produto, enfim, adaptar a jornada com o cliente. Mas é isso, gente. Propósito, união. Hoje, como a galera, todo mundo falou, é nesse momento que a gente vê quem é líder, quem está engajado, quem está com propósito. E se vocês não comprarem que vai ser capaz, que é capaz de fechar um contrato com a indústria, que é possível a gente fechar um contrato com a indústria, é possível a gente bater meta em meio à crise, é possível a gente prospectar e fechar contrato, se as nossas lideranças elas não acreditam nisso, como o Rafael falou, infelizmente, tchau a ser de vocês esse ano. Infelizmente, tchau bater meta.
Porque se vocês não acreditarem, a Jota de vocês não vai acreditar. E aí eu acho... Fala, Rafa. Eu vi aí. Eu queria só contribuir, só para botar uma pulguinha atrás na orelha de vocês, porque eu sei que muita gente trabalha com, cara, ajudando também empresas ali, igual a gente, né? Consultoria, acho que tem muita gente que trabalha com consultoria, né? Empresa júnior. Cara, assim, os lojistas, os empreendedores, pelo menos os que são nosso foco, né? Quem tem a lojinha dele lá e tal, os caras tão louco para aparecer alguém na porta batendo, falando assim: amigo, eu tenho uma solução que vai te ajudar a vender mais. Meu amigo, é o sonho que o cara tá... Tudo que ele tá mais esperando agora é que alguém ligue para ele ou que alguém bata na porta ajudando ele. Como que ele vai conseguir vender mais, como que ele vai conseguir organizar as finanças dele, ou qualquer outro tipo de consultoria que a gente pode dar, sabe? Melhorar a produção do cara ou qualquer outra coisa do tipo. Então, só uma pulguinha atrás da orelha que tá todo mundo querendo sair do convencional e pensar fora da caixa nesse momento. Então, ajuda, cara. Agora é a hora mais bem-vinda de todas para a gente ajudar esse pessoal. Pois é. E eu acho que é isso, gente. É isso que a gente pensou e aí esse momento agora é de interação, né? A gente... Agora é o momento de vocês. Se vocês tiverem perguntas e compartilhar a realidade de vocês, eu não estou conseguindo engajar por causa disso, estou precisando ajudar nisso, fique à vontade. A gente está aí com a Duratex, Ambev e Stone para estar respondendo essas perguntas. Beleza? Show, Silas. Pode falar. Pode fazer. Beleza. Eu queria saber qual vou ler tudo, tá, gente? O Allen comentou sobre ter KPIs e indicadores que não fazem mais sentido e adaptar coisas à nova realidade. E Rafael comentou sobre as lideranças não desacreditarem das metas. Eu queria saber qual a interseção entre as duas visões, entre ter uma visão de nova meta, KPI, que é realista para o momento, e a visão de não desacreditar das metas KPIs envolvidos durante a construção do planejamento estratégico, sem perder a postura de liderança. Então, acho que é tipo como a gente revisa as metas que a gente construiu no início do ano, né, sem perder a postura de liderança, né? Criar KPIs adaptados à realidade que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é isso, né, Silas? É isso? Massa. Deu para entender, Allen e Rafa? Para entender. Cara, assim, entenda o seguinte. Dentro do modelo de gestão, né, tem lá os índices de verificação, existe sua meta principal. Então, cara, assim, a tua meta principal você não vai mudar, né? E, afinal de contas, você não gerencia a tua meta principal. Uma das metas principais que eu tenho é volume, mas eu não... O que eu faço para bater o volume? Eu vou olhar os meus índices de verificações. Quais são os inputs que eu faço para bater o meu volume? Então, assim, quando eu falo de revisar o que a gente vai mensurar, revisar o como você vai fazer para chegar no teu resultado. E não você readequar esse resultado ou te definir uma meta mais fácil para você dizer que bateu nesse período, entendeu? É como você muda o teu mindset, como você muda o teu modelo para chegar no resultado que você precisa. Eu não vou nem falar nada, que senão eu vou estragar. É exatamente isso. O KPI é o indicador que você olha para você chegar no teu resultado. Então, por exemplo, antes, qual que era o meu indicador? Cara, a gente precisa fazer 12 visitas de venda, 10 visitas de venda para fechar um cliente, supondo aí, hipotético. Agora, cara, não existe mais o indicador visita. Não posso. Qual que é o indicador que eu vou olhar? Agora, ligação. Beleza. E aí, como é que vai funcionar todo o meu processo de venda baseado numa ligação? Então, você muda a forma com que você vai olhar para atingir o mesmo resultado. Você não pode... não. Porque a partir do momento que você começa a duvidar do resultado, que o resultado é possível, e você para de pensar em maneiras de chegar lá, acabou. Você vai estragar toda uma cadeia, porque a cadeia é baseada em eu tenho um desafio grande, que eu não sei como chegar lá, mas eu vou me desdobrar para chegar nesse número. Agora, se você começa a falar, não, esse daí tá muito, deixa eu diminuir aí, porque aí diminui e não chega. E aí, cada vez que você vai fazendo isso, você vai matando um pouco da criatividade que ia nascer no momento ali de você pensar em algo novo para chegar no resultado. Você podia até não chegar, mas a tua cabeça ia ter crescido muito mais do que você estaria se você tivesse voltado para um ambiente de zona de conforto.
Show. Silas, contemplado? Você quer fazer outra dúvida? Ah, massa. Show. Gente, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Tá. Mais um aqui. A pergunta é para o Rafa, viu, Rafa? Ele falou sobre o empreendedor que não teria como pagar no momento e a minha pergunta é: como lidar com esses leads? Entrei em contato com ele sobre o pagamento de um projeto e ele relatou que o segmento dele, Lava Jato, está sem funcionar. Já apresentei muitas formas de pagamento e até agora nada. Como eu deveria proceder? Boa. Cara, pergunta bem complexa, bem difícil, não é? Eu não sou dono da verdade, nem sei de tudo. Cara, acho que o primeiro ponto é entender a realidade do cara. Acho que talvez, cara, como que a gente consegue ajudar esse cara mesmo sem vender um projeto? Acho que a cabeça tem que ser essa, sabe por quê? Porque quando esse cara puder pagar, meu amigo, a primeira pessoa que ele vai pensar vai ser você. A primeira pessoa, putz, caraca, qual é o nome dele? Ah, é a Maria. Putz, a Maria veio aqui, a Maria me ligou e ela me ajudou, mesmo sem eu precisar. Cara, agora eu tô com condições, deixa eu ajudar a Maria. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. O que você pode ver? Cara, às vezes você não pode não entender nada de Lava Jato, mas você, cara, vai atrás, aprende um pouquinho como é que funciona o negócio, você aprendeu em coisa e fala assim, cara, beleza, enquanto você não tá podendo, eu dei uma passada na frente da Lava Jato e eu vi que você pode fazer isso, isso e isso. É claro que vai depender muito da abertura que você tem com a pessoa, né? Aqui na Estônia, a gente tem, por exemplo, a gente tem o Compre Local, que é uma ferramenta que a gente tem, que é tipo um marketplace, é de graça, que é como se fosse um iFood, algo parecido assim, para a pessoa, cara, divulgar o comércio dela no comércio local. Então, às vezes a gente não pode ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa tem um faturamento menor do que a gente espera que ela tenha. Então, a gente não fecha negócio com todos os volumes de faturamento. Mas, cara, isso aqui vai te ajudar. Não custa nada. Vai aí, porque quando você precisar e a gente puder te atender melhor, a gente vai ter um produto para você e a gente vai estar aqui do seu lado. Então, acho que o ponto principal aí é mostra e na pior das hipóteses, a pessoa vai ficar muito agradecida por você e vai com certeza te dar uma indicação. Fala assim, ó, cara, eu não tô, mas tem um cara ali que um quarteirão, 3 quarteirões de mim, que esse cara, ele tem um lava-jato e ele tá conseguindo funcionar. Por mais que muitos carros não estão funcionando, ele trabalha prestando serviço para a Ambev, o pessoal da Ambev está na rua e ele está conseguindo movimentar um dinheiro legal. Então, beleza, você conseguiu, na pior das hipóteses, você conseguiu um lead, você não fechou ele. Então, vamos olhar sempre o que foi falado já. Então, cara, olhar o copo meio cheio, qual que é a oportunidade que aquele cara tem. Na pior das hipóteses, a gente faz um bom contato, faz uma boa conversa e uma ideia aí para o futuro. Pois é, e aí, só complementando, e se o Allen e o Emerson quiserem complementar, fiquem à vontade. Eu acho que é isso, é deixar a marca, né? Uma venda, ela não é um contrato assinado, a venda é um relacionamento, né? O como que você constrói um relacionamento com aquela pessoa. E aí é muito disso, compreender qual a realidade dele e se adaptar àquela realidade. Então, outro ponto bem legal que até algumas EJs estão fazendo é fechando o contrato e falando assim, cara, você não pode pagar agora, mas tem algum planejamento de, sei lá, ver provavelmente quando que tu vai receber uma receita? Sei lá, ele vai falar, não, eu acho que, pô, provavelmente em outubro, lá eu acho que vai entrar a receita. Pô, fecha um contrato com pagamento em outubro, caso faça sentido para ele ele não vai precisar agora, pagar agora. Se for um cliente que já é cliente de vocês, né, que já é fidelizado, cara, constrói um relacionamento, propõe uma solução, cara, você fecha contrato só quando você tiver tantos por cento de receita. E aí, tu vai adaptar aquele modelo contratual que, no mínimo, o cara vai ficar impactado com aquela tua adaptabilidade, né? Com aquela tua solução e a vontade de ajudar, assim. Então, ver o quanto que vocês podem adaptar questões contratuais, claro, para não também, como eu posso dizer, desburocratizar muita coisa, né? Colocar ponto de decisão muito no cliente. Não, estou falando de, pô, conversar com ele e ver o que pode fazer sentido para ele agora, para ele receber de fato essa solução. Só complementando o que o Rafa falou. Show. É isso. Massa, Maria. Gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá?
quiserem ligar o microfone, tá, Silas. Alguma dica automotivacional que vocês fazem naqueles dias em que as metas, trabalho, começam a lhe desmotivar de alguma forma? A gente não é robô, né? Então, tem aquele momento lá que, pô, é difícil. Se é que isso acontece, ou já aconteceu com vocês? Provavelmente sim, né? Mas quero que vocês contribuam aí. Fique à vontade. Deixa eu tentar ajudar nessa, né? Como eu falei, a gente trabalha com vários níveis hierárquicos, com a quantidade de pessoas muito grande. Acontece todo dia, gente. Acontece toda hora. Tem aquele dia que você tá puto, tá cabisbaixo, né? Então, assim, o time tem que estar muito unido para perceber isso aí. Então, é um tá ajudando o outro, tá? É um pouco do que foi falado, acho que foi o Rafael, não lembro quem foi que falou. Como é que você tá hoje? Tá tudo bem? A família tá bem em casa? O cara pode estar indo trabalhar todo dia, tá satisfeito com o trabalho, mas a mãe em casa tá doente, o filho não tá bem. Recentemente, um supervisor meu está preocupado porque está deixando o filho dele na casa da sogra e a sogra está com medo, porque. Então, assim, gera muitas incertezas. Então, mais do que nunca, isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, mas esse momento requer muita aproximação, muitos questionamentos pessoais, se a pessoa está bem, se não está. E se perceber alguma baixa, tá se ajudando. Eu acho que falar de coisas boas ajuda. Se a gente ficar ligando a televisão, se a gente ficar olhando para os números aí que às vezes estão saindo, só atrapalha. Então, acho que se a gente tinha colegas de trabalho, acho que a gente tem que transformar em amigos, tem que conhecer o propósito de cada um, sempre falando nesse tema, conhecer o que pode ajudar. Já teve casos de funcionários que ele não está bem, a gente, ok, você quer descansar quantos dias? Você precisa de um dia para se recuperar, 2 dias, ou então o cara fala, não, eu quero ficar aqui porque aqui minha cabeça gira melhor. Então, assim, a experiência que eu tenho, não só desse momento agora que nós estamos passando de Covid, mas geral, de outras experiências, de outras fábricas, é assim, aproximação, transparência, empatia. Então, acho que é muito disso aí. E, assim, é um ajudando o outro. A fábrica não funciona sozinha, os resultados não saem sozinhos. Então, se o meu passe, meu subordinado, se meu superior não estiver bem, o resultado não vai sair bem. Tá bom? Acho que é um pouco disso aí. Respondi aí para a pessoa que perguntou. Também, se o Rafa e o Allen quiser complementar também, eu acho que um ponto legal cara, tipo, separar um momento do teu dia, acho que, tipo, quando a gente pensa só em trabalhar por estar no home office, né? Separa um momento do teu dia para dar uma descontraída, né? Uma relaxada. E aí uma dica muito legal, assim, além de separar momentos de descontração, de estar desopilando dentro da tua rotina, eu acho que é sempre, todo dia, quando tu acordar, tu anotar num papel qual o propósito de tu estar, por exemplo, o Silas como presidente da Project, por exemplo. Por que tu tá aqui hoje, né? Outro ponto muito legal é tu refletir, cara, eu tô aqui porque, no mínimo, 50% mais um, né, da minha EJ acreditou que eu deveria estar aqui. Então, eu sou a melhor pessoa para estar aqui, né? Então, cara, tu é responsável por estar levando a história da Project, por estar levando o legado que a Project possui, porque ela possui, para frente. Então, coloca isso no papel toda vez que tu acordar, que, cara, se tu tem esse propósito dentro de um papel e tu for trabalhar com ele anotado do teu lado, vai ser muito legal. E se juntar com as pessoas que estão junto contigo, assim. Então, conversa, bota pra fora, assim, tipo, cara, bota pra, tipo, mano, conversa com uma pessoa que tu tem intimidade e fala, cara, eu não tô me sentindo mal, eu tô com isso, com essa desconfiança, que tu vai sentir um peso mais leve dentro de ti, e aí tu vai criar uma intimidade muito legal com tua membresia, assim. Então, cara, é isso. Complementar só, Lucas, acho que foi o Rafael que falou, que eles falam muito, né? O que nós vamos, eu anotei aqui bastante coisas boas que eu estou captando aqui, né? O que nós vamos falar daqui a 6 meses, né? Acho que foi o Rafael, alguém que falou sobre isso. A gente faz esse exercício para dizer assim, ó, quando a gente puder fazer uma festa, o que é que nós vamos fazer de diferente? Qual é a primeira coisa que você vai querer realizar quando você puder fazer? O Neuri, não sei se todo mundo conhece, mas é um gaúcho aí, como todo bom gaúcho, é churrasqueiro, né?
Então ele brinca muito, né? O primeiro churrasco sou eu que vou fazer. Aí começa aquela brincadeira, né? Você não sabe fazer, eu sei fazer melhor do que você. Aí aniversários, a gente está comemorando os aniversários dentro da fábrica, sem abraços, dando distância, trazendo bolo. E aí a gente até brinca, né? Pô, quando acabar tudo isso, a gente vai comemorar aniversário, vai comemorar recorde, vai ter que fazer uma rave aí de uns 3 dias de festa, né? E aí, abrindo o que é que eu, Emerson, vou fazer quando eu puder fazer, eu vou colocar uma bermuda em chinelo e o primeiro boteco que eu ver na minha frente, eu vou sentar, pedir uma cerveja da Ambev aí, né? E vou viver ali o momento. Então, é um pouco disso aí. Só para distrair um pouco. Boa. Tem que pagar na máquina da história também, hein? Como é que é, Rafa? Tem que pagar na maquininha da Stone nesse boteco, hein? Opa, agora sim. Boa. Massa. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. O Gelson falou. Falaram sobre motivação, mas algumas empresas juniores estão rodando um processo seletivo no início do Covid. E eu gostaria de saber como motivar esses membros que não tivemos contato pessoalmente ainda. Então, tem muita galera, realmente, isso é uma realidade. Né? Como motivar essa galera que a gente não viu pessoalmente? Vamos lá. E aí, Allen? Vai, Allen. Depois eu falo. Então, assim, tudo é do ponto de vista que a gente olha, né? A gente está acostumado ao convívio, a integrar as pessoas no dia a dia. Só que agora, turma, assim, não adianta esperar pelo modelo que era antigamente. A gente vai ter que chegar e fazer uma integração, ou tentar aproximar as pessoas com os recursos que a gente tem. Senão a gente vai perder tempo. Pode ser que em algum momento vai voltar, os escritórios vão reabrir. Se discute até, a gente estava falando um pouco antes, qual o modelo que vai abrir esses escritórios. Mas, assim, a dica que eu dou mesmo que não vai ser 100%, mesmo que não vai ser como era antes, mas façam, assim, com os recursos que vocês têm. Não deixem, não posterguem o que pode fazer. Assim, trabalhem, integrem a pessoa, façam via Zoom, faz via chamada do WhatsApp, faz de outra forma de recurso que tem, mas não parem e façam. Eu vou complementar aí sobre... Aí, como as duas são ligadas à motivação, né? Sobre motivação, o que eu acho? Cara, olha para trás e vê tudo que você construiu. Para mim, isso é o que mais me motiva. Quando eu tô cansado, quando eu tenho um desafio muito grande, não sei o que fazer, cara, olho para trás, tudo que eu construí até agora nessa empresa, cara, o que eu construí para minha família, tudo que eu construí, o legado que eu tô deixando. Então, essa é a primeira coisa que eu olho. E aí, sobre motivação com as pessoas novas, vamos dizer assim, aqui na Estônia, antes a gente fazia o onboarding de todos os funcionários, todo mundo que a gente contratava, a gente mandava para São Paulo, aí a pessoa passava uma semana em São Paulo, no nosso escritório central, e depois voltava para cá. A gente acreditava que elas conhecendo a nossa sede, elas se motivariam mais e voltariam mais engajadas de lá. E a gente não sabia, porque a gente sempre fez assim, então quando eu entrei na Estônia, era assim, etc. Teve um determinado momento, a gente pensou assim, e se a gente mudar? O que acontece? E aí a gente parou de mandar as pessoas para São Paulo, a gente começou a fazer o onboarding delas aqui, né? E a gente se surpreendeu, porque a gente tinha um carinho tão grande pelas pessoas, que a gente começou a perceber que as pessoas que não estavam indo para São Paulo estavam se engajando mais e estando mais compradas pela empresa do que as que estavam indo. Que vê o escritório verdinho, sala do Mario Kart, não sei o quê, tudo frufru, piscina de bolinha, não sei o quê. E, cara, a gente percebeu que as pessoas que ficavam aqui, elas estavam se engajando mais porque viu o líder do lado dela, cara, dando a atenção total que ela precisava para explicar para ela como é que ela estava fazendo, como é que ela tinha que fazer, cara, dando os parabéns por ela ter passado no processo seletivo, mostrando que estava ali para ajudar. E acho que é o mesmo cenário. A gente não precisa estar do lado um do outro aqui, fisicamente, abraçando, para estar perto, entendeu? A gente faz uma ligação dessa aqui, cara, você não tem noção quanto afeto, quanto carinho, quanta importância você pode demonstrar por outra pessoa que está do outro lado. Se você der 100% da atenção, não fica no WhatsApp aqui falando enquanto
quando você está conversando com a pessoa. Olha para o rosto dela, se importa com ela. Eu tenho certeza que o onboarding com essa pessoa, ela vai se motivar mais, ela vai se engajar mais do que se ela tivesse lá na sala da EJ, tudo bonitinho, tudo organizado, como a gente gostaria, vamos dizer assim. Então, não necessariamente o mais caro, o que parece mais organizado, nesse sentido, né? Mas, assim, é o melhor, cara. Se às vezes a gente senta com a pessoa, conversa com ela, tem empatia, isso já é o suficiente para ela se engajar mais até do que os outros. É isso. Aqui é muito, muito isso, né? Acho que a gente já falou bastante coisa, né? Eu acho que já são 15 para as 9. A gente já está em 1h30 aí de momento. E aí eu acho que é legal a gente já ir finalizando. Quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para a gente fechar, uma perguntinha, para a gente finalizar. E aí a gente fecha o momento. Beleza? Mais uma pergunta? Vocês querem fazer? Sobre estágio, jovem talento, e quando é que abre? Boa. Boa, galera, já buscando, né, vaga para trabalho. Que isso. Mas, gente, e aí? De novo aí, eu vi alguma coisa sobre jovem talento. Ah, tá. Teve galera já buscando vaga de estágio aqui já. Eu posso falar um pouco, né, como é que a DECA está tratando isso. Tanto os jovens aprendizes como os estagiários, jovem aprendiz não, eles estão em casa, não desligou o contrato, mas estagiários estão trabalhando de home office. É uma forma de reduzir a quantidade de pessoas na fábrica, sabe? E aí está sendo uma experiência muito positiva. Eu confesso que me surpreendeu, porque eu pensei que não fosse ser tão efetivo como está sendo, tá? E aí a gente vai se adaptando ao horário. O meu estagiário, por exemplo, ele tem aula na segunda, na terça e na quinta pela manhã. E aí, terça e quinta, eu sei que ele está trabalhando à tarde, tá entendendo? Então, a gente tem uma reunião diária todos os dias, a gente fala das demandas, a gente vê o que ficou pendente do dia anterior, e a caixinha dele está bem cheia, tá? Então, assim, está sendo um exercício bem positivo, está sendo um exercício bem bom. E aí eu linko com essa parte motivacional também, tá? Então, de aproximação, de contato, a gente se falar. Então, só para trazer um exemplo prático, né? Ele desenvolveu um acompanhamento de redução de custos e nós fizemos uma reunião para ele apresentar esse trabalho para a coordenação da fábrica toda, para o gerente, e foram feitos vários debates, várias opiniões, e foi muito elogiado o trabalho dele. Então, assim, legal. Acaba sendo positivo, porque ele acaba conseguindo se concentrar mais, focar naquilo ali. Tá? Então, infelizmente, o momento está parado de contratação de estágio aí, porque a gente está trabalhando com os atuais de casa, mas quem sabe no futuro tão breve, tomara que seja amanhã, né? As portas se abrem aí. Show. Gente, vocês querem complementar mais alguma pergunta? Sim, só falando dos estágios e jovem aprendiz, a Ambev tem um programa anual que uma vez por ano se inscreve no site da Ambev e aí vai entrando no processo seletivo. Então, assim, geralmente é no período de novembro que a gente faz esses recrutamentos de estagiários e jovem aprendizes. Só para complementar aqui também, né? A gente tem as vagas, né, cara? Acho que na Paraíba hoje a gente tem vaga, se não me engano, de recrutamento e a gente tem vaga a gente tem vaga de comercial e logística. Né? São vagas que a gente tem, mas a gente tem várias vagas lá nos escritórios centrais de São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, só entrar no site da Stone vai ser super fácil achar. E aí, para quem tiver mais coragem aí, tiver finalizando o curso, tem um processo seletivo nosso que se chama Recruta. Sugiro estudar e quem tiver coragem, manda a brasa que, cara, com certeza, mesmo não sendo aprovado, vai ser um puta de um crescimento legal na carreira de todo mundo que participar. Você vai ter a chance de, cara, experiência única aí para todo mundo. Então, dá uma olhadinha lá, Recruta Stone. Cara, o maior processo seletivo do Brasil, mais de 100 mil pessoas, concorrendo para 3, 4 vagas, mas assim, é uma experiência única, sugestão bem legal para dar uma olhada, para conhecer o processo. Que louco. E acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pô, que massa.
Fico feliz aí que todo mundo teve muita interação, né? Novamente, a reunião vai ser gravada, então já